Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu gravei um vídeo falando sobre o episcopado da igreja. Você já ouviu falar sobre o episcopado? Sobre os 5 dons ministeriais que Deus deu para a igreja, homens como presentes para a igreja, homens que restauram a verdade, homens que tiram pessoas das trevas e trazem para a luz e que são capazes até de ministrar coisas profundas da palavra do Senhor. Porque uma coisa é como você ser um enviado, Deus te enviar como missionário, por exemplo, um apóstolo. Existe apóstolo sim nos dias de hoje a respeito desse envio. Não estou falando de fazer parte dos 12 apóstolos. Não diretamente, mas indiretamente nós faremos parte dos 12 apóstolos, e isso está registrado lá em Apocalipse 21, na edificação dos muros da cidade, que é a esposa do Cordeiro. Então existe apóstolos, tem pessoas que dizem que não existe. Infelizmente até a igreja presbiteriana, que tem um modelo mais parecido com o modelo bíblico nessas questões, diz que não existe apóstolo, mas existe. Deus colocou pessoas para a igreja, deu para a igreja pessoas como apóstolos primeiramente, e depois profetas. Existem profetas nos dias de hoje. Deus deu para a igreja, depois de apóstolos e profetas, evangelistas, pessoas que evangelizam, que vão em vários lugares desse mundo e evangelizam até mesmo através de seus canais, dentro das próprias congregações, dentro de presídios, seja lá qual for o lugar, evangelistas. Não quer dizer que elas pastoreiam, mas Deus, além de evangelistas, Ele deu pastores que talvez evangelizem. Tem pastores que não têm a obra em si de evangelista, mas eles pastoreiam. Pastores, às vezes, não têm tempo para ficar indo nos lugares e pregando, divulgando Cristo pela primeira vez, apresentando Cristo para quem está nas trevas. Tem pessoas que não têm, os pastores não têm esse dom e nem mesmo esse chamado, porque o tempo não permite. Eles têm que fazer visita, cuidar do rebanho que já foi chamado pelos ministérios anteriores. Quando já tem um rebanho formado, precisa de um pastor para pastorear. Não quer dizer que esse pastor é o mestre. Aí entra o 5º ministério. Tem pastores que são mestres, mas tem mestres que não são pastores. O mestre, ele se afadiga na palavra para chegar na congregação, ou seja lá onde for, ensinar a palavra corretamente, as coisas profundas, ao ponto de convencer os que estão contra a palavra, os que estão dando ouvidos à doutrina estranha, apresentar coisas profundas, explicar o livro do Apocalipse, como às vezes um pastor não pode fazer, porque o tempo dele não permite. Então, depende do esforço de cada um e de como o Espírito Santo quis distribuir o dom para cada um. Tem pessoas que têm esses 5 ministérios na vida, e essas daí, sendo irrepreensíveis, estão aptas para subir para o episcopado. O episcopado, como eu já tenho falado, é bispo. Na nossa Bíblia, episcopos do grego está traduzido como bispo, que significa presbítero. Um presbítero dentro desse chamado, né? Um presbítero é um ancião, mas um ancião dentro do diaconato, ele é bispo, ele é um episcopos, supervisor geral da igreja. Diaconato, a palavra é isso. Todos esses 5 ministérios que eu mencionei para vocês, que é primeiramente apóstolos, profetas, depois evangelistas, pastores e mestres, isso é diaconato, que na nossa Bíblia, em alguns lugares está traduzido como ministério, em outros como servo, em outros como ministros, em outros pontos foi transliterado como diáconos. Então, se a gente não estuda isso, pelo menos dá uma averiguada no grego para ver qual é o sentido da palavra grega, e não estuda isso dentro dos próprios textos que nós temos em português, a gente acha que diácono é uma função inferior àqueles 5 ministérios, e que às vezes é até o primeiro passo que você dá saindo de ovelha e indo para diácono, mas não é. Diácono é ministério. Todos esses dons, e até o supervisor geral, que às vezes é chamado de bispo ou de presbítero, de um ancião, ele é um diácono. Só que ele é um diácono que faz parte do ministério de supervisor geral. Entendeu?
Então é isso. Tenho falado sobre essas coisas e fiz um vídeo onde eu mostro isso para vocês no papel, numa folha. E eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Aqui foi só para contextualizar o que é um ministério evangélico bíblico que deveria ser entendido e praticado dentro das igrejas. E agora, para provar essas coisas para vocês, eu queria que vocês assistissem diretamente o vídeo que eu vou assinalar para vocês. É um vídeo que eu fiz no mapinha mental, ali eu mostro, explico essas coisas para vocês, recapitulando, mas de maneira visual e lendo os textos para os irmãos. Tá bom? Não esqueça também, depois que você assistir esse vídeo e esse outro que eu estou indicando, vai ter uma playlist para vocês sobre esse assunto. Aí vocês podem estar estudando. Tá bom? Então é isso, irmãos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz.